Queridos, a palavra do Senhor então em Atos, no capítulo 16, no versículo 6, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo o que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor é um Deus que fala conosco, e por isso, ó Deus, nós te pedimos que nesta manhã o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor nos possa dar uma direção para a nossa vida através da tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair desta manhã alimentados pela tua palavra e cheios do teu Espírito Santo, ao que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem desta manhã é vivendo uma vida de intimidade com Deus. Eu sei que às vezes nós já ouvimos várias mensagens, às vezes nós sabemos o quanto é importante ter uma vida de intimidade com Deus, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso na nossa vida. Nem sempre na realidade, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós conseguimos então viver uma vida de intimidade com Deus. Mas nós vamos pensar um pouco sobre isso nessa manhã e perceber que ter uma vida de intimidade com Deus, ela vai mudar toda a sua vida. Ela vai mudar toda a sua história. Que o segredo para o sucesso, o segredo para ser próspero, o segredo para ter uma vida abençoada, não estão nos livros, não estão nas palestras, não estão nos ensinamentos dos coaches, mas o segredo de ter uma vida com sucesso, o segredo de ter uma vida próspera, é ter uma vida de intimidade com Deus. Ter uma vida de intimidade com Deus muda a nossa história. Amém? Queridos, Paulo, ele decide então fazer a sua segunda viagem missionária. Ele entende que era necessário espalhar o Evangelho para outras nações, para outros lugares, e ele começa então a se preocupar, ele começa a planejar como seria essa viagem. E ele planeja, ele faz o roteiro cuidadosamente, da onde ele iria, o que ele faria, os lugares que ele deveria passar. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus impede ele de realizar aquilo que ele planejou. Ele queria ir para uma região, mas o Senhor enviou ele para outra região. Paulo queria ir para o Oriente em direção à Ásia, mas Deus conduziu Paulo para o Ocidente em direção à Europa. Ele estava fazendo algo bom, amém? Ele estava preocupado com o Evangelho, em pregar o Evangelho, em fazer a sua missão, em fazer a vontade de Deus. E ele se prepara para isso. E ele faz o seu roteiro para onde ele quer ir. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, impediu ele de realizar aquilo que ele queria. Sabe uma coisa que nós já podemos aprender através disso? Que nem sempre aquilo que nós queremos fazer é a vontade de Deus. Não é porque aquilo que eu quero fazer é bom, né? Quando nós queremos fazer algo ruim, é muito fácil saber que aquilo não é a vontade de Deus. Quando eu penso em fazer algo ruim, o Espírito Santo me incomoda, eu já sei que aquilo não está agradando a Deus. Mas quando a minha vontade é fazer algo bom, quando o meu projeto, ele é um projeto bom,
Como saber se aquilo é a vontade de Deus para mim ou não? Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos fazendo algo, mesmo que seja algo com uma intenção boa, se não é a vontade de Deus para nós, nós não deveremos fazer. Porque talvez aquilo pode ser um impedimento, um empecilho, ou às vezes aquilo vai nos atrapalhar de fazer a vontade de Deus. Então, nesses momentos, é necessário ter intimidade com Deus. Porque somente uma pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, ela consegue discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ela consegue discernir a diferença entre os seus projetos e os projetos de Deus. Uma coisa é nós vivermos os nossos projetos. Outra coisa é nós vivermos os projetos de Deus para nós. Aquilo que o Senhor tem para nós. Não basta ter boa vontade, não basta fazer as coisas da maneira correta, mas o mais importante é fazer a vontade de Deus, é viver os planos de Deus, é viver o projeto de Deus para nós, e para isso nós precisamos cultivar uma vida de intimidade com Deus. Amém? Queridos, a palavra do Senhor então, no verso 6 e 7 diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então, Paulo estava convicto do seu plano, ele se preparou, ele fez o seu roteiro, ele estava fazendo tudo certinho, mas o Espírito Santo impediu Paulo. Nós não sabemos como o Espírito Santo falou com ele, mas nós sabemos que Paulo discerniu que era o Espírito Santo de Deus falando com ele. A palavra ela não nos deixa claro a maneira como que o Espírito Santo falou, mas Paulo, ele consegue discernir que aquela direção não vinha dele, mas era uma direção do próprio Espírito de Deus. Somente uma pessoa que tem intimidade com o Senhor consegue ouvir a sua voz. Somente uma pessoa que tem intimidade com o Senhor consegue entender quando é o Senhor falando, e não quando é o seu coração falando, as suas vontades, os seus desejos. Queridos, porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque algumas vezes nós estamos concentrados naquilo que o nosso coração deseja. A palavra do Senhor lá em Provérbios 14, 12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Às vezes, aquilo que o nosso coração está concentrado, não é aquilo que o Senhor tem para nós, não é aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, não é o projeto de Deus para nós, mas é apenas o desejo do nosso coração. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração ele é enganoso, e às vezes aquilo que nós estamos querendo tanto, é algo que está nos levando para um caminho de morte e não um caminho de vida. Queridos, é errado trabalhar? Não. É errado você trabalhar bastante? É errado você ter uma vida próspera, você querer mudar de vida, querer ter um bom salário, você querer crescer, você querer se desenvolver profissionalmente? Não é errado. Mas às vezes, o nosso trabalho nos tira da presença de Deus. Às vezes, a nossa vontade de vencer na vida, de crescer na vida, nos tira da presença de Deus.
Então percebe-se que é algo bom. Então, querer trabalhar, querer conquistar as coisas, querer vencer na vida é algo bom. Mas a partir do momento que isso nos tira da presença de Deus, que isso começa a afetar o nosso relacionamento com Deus, começa a afetar o nosso projeto de vida com Deus, isso começa a se tornar algo ruim para nós. Algo que deveria ser bom, positivo, começa a se tornar algo ruim, começa a nos levar para um caminho de morte. Às vezes não uma morte física, mas às vezes uma morte espiritual. Quantas pessoas, na ânsia de ganhar dinheiro, na ânsia de mudar de vida, começaram a trabalhar e não tiveram mais tempo para servir a Deus, não tiveram mais tempo para ler a palavra, não tiveram mais tempo para orar, não tiveram mais tempo para ficar com seus filhos, com a sua família, e às vezes no final da vida, a pessoa ela percebe que ela perdeu a sua intimidade com Deus, ela perdeu sua intimidade com a família, ela perdeu o relacionamento com os filhos. E o que adianta? Você está cheio de dinheiro, sua conta bancária está lá bufando, se você não estiver a sua família, se você não estiver o relacionamento com Deus. Então, talvez algo que ele é bom, são pensamentos bons, mas se não for a vontade de Deus, se não for a direção de Deus, se não for aquilo que o Senhor tem para nós, nós caminhamos para um caminho de morte. Quantas coisas, queridos, que nós queríamos ou desejamos apenas para satisfazer os nossos desejos, apenas para satisfazer a nossa vontade. Quantas coisas até já pedimos para Deus e ficamos chateados porque Deus não nos deu, mas eram coisas que nós queríamos apenas para satisfazer os nossos desejos. Às vezes aquilo que nós queremos não é para agradar a Deus, mas sim para satisfazer um desejo humano. Até mesmo quando eu participo de um ministério, de uma obra, é algo bom? Sim. Mas se eu fizer isso simplesmente para satisfazer os meus desejos humanos, se eu fizer isso simplesmente para satisfazer o meu ego, simplesmente para que eu seja reconhecido pelos homens, para que eu seja notado pelas pessoas, isso é um caminho de morte. É um caminho que aparentemente é bom, mas o final dele é um caminho de morte, porque não é a motivação correta. Eu não devo fazer a obra de Deus para satisfazer os meus desejos, mas eu preciso fazer a obra de Deus porque eu tenho uma aliança com Ele, porque eu tenho um compromisso com Ele, porque isso faz parte do propósito de Deus para nós. Mas outras vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque nós somos limitados para compreender a sua vontade. Às vezes essas limitações que nós temos nos impede de ouvir a voz de Deus. Lá em Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus, porque às vezes a direção que Deus nos está dando, ela vai totalmente contra daquilo que nós estamos pensando. Às vezes nós estamos olhando o hoje, porque nós somos limitados, nós olhamos o hoje, nós olhamos o tempo agora. Eu não consigo saber o que está acontecendo lá na rua, eu não consigo saber o que está acontecendo na minha casa, porque eu estou limitado a esse espaço físico. Eu não consigo ver amanhã o que vai acontecer, nem depois de amanhã. Nós somos limitados ao tempo, mas o Senhor não. O Senhor não tem nada que pode prender o Senhor.
Senhor, Ele não está limitado a um espaço físico como esse. O Senhor não está limitado ao tempo. O Senhor nos conhece, querido, de todas as maneiras. O Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Às vezes aquilo que nós queremos tanto hoje, são coisas que vai nos trazer tantos problemas amanhã. Mas o Senhor não, o Senhor Ele sabe aquilo que é melhor para nós. A palavra do Senhor diz: só eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos bons, para nos dar um futuro e uma esperança. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Então quando nós recebemos uma direção do Senhor, quando o Senhor nos aponta o caminho, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça algo impossível, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes aquilo que é impossível para você hoje, querido, permaneça na fé, permaneça no propósito, permaneça na direção que o Senhor é responsável em cumprir. Ele é o Deus do impossível. O que é impossível? Qual a direção que Deus está te dando hoje? O que o Senhor está te impedindo de fazer? Qual o caminho que o Senhor está te mostrando? Às vezes nós olhamos para o tempo, para o momento: essa oportunidade para mim é melhor hoje. Hoje seria melhor eu fazer isso. Hoje seria melhor eu estar nesse lugar. Mas, e para Deus? Você já parou para orar, para buscar a direção e falar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Nós precisamos buscar, queridos, a direção do Senhor, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar aquilo que o Senhor está nos mostrando. Mesmo que a direção que o Senhor está te dando hoje seja algo impossível. Creia e permaneça naquilo que o Senhor está te mostrando. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós devemos sim fazer planejamentos, nós devemos sim projetar a nossa vida, mas nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, e se preciso for, mudar a rota. Amém? Talvez essa manhã o Senhor quer que você mude a rota da sua vida. Talvez nessa manhã o Senhor, Ele vai te dar uma direção no qual para você pareça algo impossível. Mas se o Senhor está falando, permaneça, siga e ouça a voz do Senhor. Amém? Queridos, uma vida de intimidade com Deus, Ele abre a nossa visão espiritual. A palavra do Senhor continua então nos falando no verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha que interessante, Paulo está querendo ir para um caminho, o Espírito impede ele de ir, só que de repente ele tem uma visão de alguém pedindo para ele ir para Macedônia, apontando a direção que ele deveria estar. E Paulo, ele faz o quê? Ele segue, ele vê, ele enxerga agora o porquê que o Senhor estava direcionando ele para outro lugar. Muitas vezes o Espírito Santo, ele nos impede de fazer algumas coisas. Muitas vezes o Espírito Santo, ele nos direciona para outros lugares. Mas nós precisamos buscar um entendimento, nós precisamos buscar uma direção, nós precisamos buscar uma visão espiritual. Nós precisamos parar de olhar com os nossos olhos carnais e começar a olhar com o olhar espiritual.
Queridos, as pessoas que não servem a Deus, elas planejam a sua vida apenas com as coisas racionais, né? Apenas com o que os olhos estão mostrando. Então a pessoa, ela faz uma análise de mercado, ela vê para onde o país está caminhando, ela vê o que as empresas estão fazendo, ela faz um estudo analítico e através desse estudo, ela toma as decisões que ela precisa tomar. Mas o crente não é assim. O cristão não é assim. Você pode até fazer, é bom estudar, é bom buscar dados, mas tem coisas na vida do cristão que é fé, que as outras coisas não vão conseguir explicar. Às vezes, o mundo está falando para você não ir para essa direção que não vai dar certo, mas às vezes Deus está falando, vá nessa direção que eu vou te honrar. E aonde parece que nada vai dar certo, é onde as coisas começam a acontecer. Queridos, eu trabalho numa livraria, né? Numa livraria cristã. E um pouco antes da pandemia, do início da pandemia, nós começamos a fazer algumas reuniões que nós precisávamos entrar no e-commerce. Então nós tínhamos uma loja física, e nós começamos a vender no e-commerce e percebemos que o e-commerce seria um ótimo canal. Só que para fazer isso, nós precisávamos fazer um investimento muito grande na empresa, mudar totalmente a rota, totalmente o projeto que nós tínhamos feito, e isso ia precisar de muito dinheiro, muito trabalho, muita dedicação. Mas um pouco antes da pandemia, nós entendíamos que era uma direção de Deus e nós acreditamos, investimos, fizemos tudo o que era necessário. Quando começa a pandemia e todas as lojas começam a fechar, nós já tínhamos alugado um barracão, já os livros, o estoque já estava lá, nós já estávamos começando a cadastrar todos os produtos nos marketplaces. Então nós estávamos cadastrando no Mercado Livre, na Amazon, enfim, Shopee, todos os lugares. E aí o que a gente começou a fazer? Pegou toda a equipe da época, que era poucas pessoas, mas a gente pegou a equipe da época e focou em cadastrar produto na internet. Pouco tempo o nosso faturamento começou a crescer de uma maneira absurda. Enquanto muitas lojas estavam fechando, porque realmente foi muito difícil para as lojas do comércio ficar aberta. Porque primeiro que você não poderia ficar aberto, você tinha que vender pelo celular algumas coisas. Às vezes você não tinha ferramenta para fazer isso, às vezes você não tinha conhecimento para fazer isso. E foi uma loucura, todo mundo tentando se adaptar, todo mundo tentando conhecer o mercado, todo mundo tentando fazer alguma coisa. E infelizmente muitas lojas acabaram fechando. Mas aquilo que para nós, um pouco tempo atrás, era loucura, nós começamos a perceber que realmente era uma direção de Deus. E hoje, nós trabalhamos mais no e-commerce do que na loja física. Hoje o faturamento do e-commerce, ele é muito, muito maior do que o faturamento da loja física. Hoje o e-commerce sustenta a loja física. E nós só conseguimos manter a loja física por causa do e-commerce. Então percebe-se que uma visão de Deus, uma direção de Deus, às vezes aquilo parece que é algo absurdo, impossível para o momento, mas Deus já estava preparando para aquilo que iria acontecer. Deus já estava olhando lá na frente. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Às vezes, nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas humanas e carnais e começar a olhar com o olhar da fé. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, o versículo 15 a 17, diz: o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Quando Geazi, ele sai para fora, ele olha, ele vê aquele exército contra. Ele se desespera, e ele vai até Eliseu e fala: Eliseu, tem um grande exército aí. E Eliseu diz: Senhor, abra os olhos dele. Ele não está vendo o que eu estou vendo. Sabe por que ele está desesperado? Porque ele está olhando com olhar humano. Mas, Senhor, abra os olhos dele. Mostra para ele aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu estou enxergando com os meus olhos espirituais. Quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, ele pôde ver que maior era o que estava com eles. Que se havia um exército contra, havia ali um exército muito maior a favor. Às vezes nós estamos assustados, às vezes nós estamos preocupados, às vezes nós perdemos noites de sono, às vezes nós estamos assim, queridos, porque nós estamos olhando com os nossos olhos carnais. Porque nós estamos olhando lá fora, estamos vendo um grande exército contra nós. É inflação, é juros, é isso, é aquilo. Isso começa a nos sufocar, isso começa a nos dar medo. E às vezes nós estamos apavorados. Não conseguimos dormir, preocupado como vai ser amanhã, como vai ser a nossa vida. Esquecemos que quem cuida de nós é o Senhor. E que o Senhor não vai deixar nada faltar. Que o Senhor vai nos sustentar em todos os momentos. Mas nós precisamos, queridos, olhar com olhar espiritual. Nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, tira as nossas escamas dos nossos olhos. Quando nós estivermos diante de uma situação que nós não vemos saída, nós precisamos dobrar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Senhor, tira aquilo que está me impedindo de ver aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida. Só uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, ela pode, enxergar com os olhos de Deus. Só quem tem intimidade com o Senhor, só quem cultiva uma vida de intimidade com o Senhor, consegue olhar com o olhar espiritual. Queridos, às vezes nós passamos por cada situação na nossa vida. Nós passamos, às vezes, por cada momento da nossa vida, que se nós olharmos com o olhar humano, nós paramos, nós desistimos, nós retrocedemos, nós ficamos prostrados, porque às vezes aquilo que nós estamos enfrentando na nossa vida não é coisa fácil. Às vezes nós passamos por tantas lutas, tantas dores, mas o que nos mantém de pé é olhar com o olhar de Deus, é olhar com o olhar espiritual, é saber que essa luta vai passar, é saber que o Senhor já está entrando com a tua provisão, é saber que o Senhor está cuidando de você, da sua família, é saber que o Senhor está no controle da sua vida, é saber que você não está só, mas o Senhor está contigo. É olhar com o olhar da fé para uma situação que não tem, uma situação impossível, e olhar com o olhar da fé e ver o Senhor fazendo, o Senhor realizando, o Senhor mudando a situação. Queridos, nós precisamos viver pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé, porque tem coisas na nossa vida que é coisas de fé, é ações de fé, que nós vamos precisar fazer, que nós vamos precisar seguir por um caminho, mesmo não conseguindo ver com os olhos humanos uma saída, mas crendo na promessa de Deus. Muitas vezes nossos olhos estão fechados, cheios de escamas,
mas nós precisamos pedir para o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos, porque o Senhor, Ele tem esse poder. Talvez você não consiga enxergar hoje, talvez você não está vendo nada hoje, mas se você nesta manhã abrir o seu coração e falar com o Senhor: Deus, abra os meus olhos então, tira, Senhor, as escamas dos meus olhos, para que eu consiga ver a Tua solução, a Tua direção, aquilo que o Senhor está fazendo. Com certeza, queridos, a sua mente vai mudar, a sua visão vai mudar. Queridos, ter uma vida de intimidade com Deus gera uma vida de obediência. A palavra do Senhor no versículo 10 continua nos dizendo que depois que Paulo teve essa visão, preparamos imediatamente para partir. Primeiro o Senhor, Ele impede Paulo de ir. Depois o Senhor abre a visão de Paulo, dá uma visão para ele, mas agora chegou o momento de agir. E a palavra do Senhor diz que depois que ele recebe a visão e a direção de Deus, o que eles fazem? Imediatamente eles vão para o lugar da visão. Quer dizer que eles tomam uma ação para fazer a vontade de Deus, uma ação para obedecer. E não é uma ação daqui 2 semanas, não é uma ação daqui 1 mês, mas é algo que quando o Senhor nos dá uma direção, nós precisamos naquele momento, imediatamente, fazer a vontade de Deus e seguir a visão e a direção de Deus. Percebe-se que até agora nós estávamos falando sobre ações do próprio Deus. É o Espírito Santo que impede, é o Espírito Santo que dá a visão, que tira as escamas, que limpa os olhos, que mostra a direção. Mas agora chegou o momento de Paulo agir. Chegou o momento de obedecer e de fazer a vontade de Deus. Queridos, tem coisas que dependem de Deus, amém? Tem coisas que só dependem de Deus. Tem coisas que nem eu e nem você podemos fazer. Tem coisas que se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Tem coisas que nós oramos, entregamos na mão do Senhor e Ele faz. E é com Ele. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Mas tem coisas que dependem exclusivamente de Deus. Mas tem outras que cabe a nós. São coisas que nós precisamos fazer. São coisas que Deus nos direciona, que Deus nos mostra, que Deus nos dá uma visão. Mas nós precisamos tomar uma atitude. Sabe por quê? Porque às vezes o Senhor, Ele já te deu a visão, mas a sua vida ainda não foi transformada, porque você não tomou a atitude de fazer aquilo que o Senhor te mostrou. Nós precisamos obedecer o Senhor. Nós precisamos viver uma vida de obediência, porque isso que vai gerar as bênçãos sobre nós é obedecer a Deus, porque o Senhor não quer sacrifício, mas Ele quer o quê? Obediência. Então o Senhor, Ele nos dá a direção. Muitas vezes o Senhor está falando: ó, vai por esse caminho, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Mas às vezes nós queremos teimar com o Senhor. Às vezes nós queremos mostrar para o Senhor que o nosso caminho é melhor do que o dele. Às vezes nós queremos convencer o Senhor de que Ele não sabe muito bem do que Ele está falando. De que eu sei o que é melhor para mim. De que eu sei o que é melhor para a minha vida. Não, Senhor, mas eu já pensei em tudo isso. Fica tranquilo que já está tudo certo. Já pensei em tudo isso, já me planejei, já fiz os meus projetos, está tudo tranquilo. E o Senhor está falando: mas não é por esse caminho. O Senhor está apontando outro, o Senhor está dando uma outra direção, o Senhor está mostrando outra coisa. Mas às vezes nós queremos provar para o Senhor que o Senhor está errado, sendo que nós deveríamos simplesmente obedecer.
simplesmente obedecer o Senhor. Queridos, quando eu me converti, no processo eu comecei a estudar e eu fiz uma faculdade de processos gerenciais. E aí eu gostei muito daquilo. E eu tinha um sonho muito grande de me tornar um empreendedor e abrir meu próprio negócio. E eu comecei a gostar daquilo, da área administração. E aí eu terminei, fiz uma pós-graduação em logística. E aí comecei a ter algumas oportunidades de trabalho, algumas coisas até fora da cidade. E aí um belo dia os meus pastores da igreja que eu era da época me chamou e falou: Kleber, nós temos orado muito pela sua vida e Deus tem nos dado uma direção que o Senhor, Ele te chamou para o ministério pastoral. Eu já pregava, eu gostava de pregar, já cuidava dos jovens, gostava de liderar os jovens, mas não pensava em ser pastor. Estava no começo da minha caminhada cristã, então tudo era muito novo, e eu achava assim, o pastor sofre demais, é muita responsabilidade, não quero isso para mim não, eu quero uma coisa, eu quero ficar na minha aqui, fazendo o meu, vou seguir a minha vida. E aí eu falei para eles, olha, eu vou orar também, né, se Deus falou com vocês, Deus vai falar comigo. E Deus começou a me incomodar com relação a isso. E aí eles, certos dias me chamaram e falaram, nós fizemos uma reunião com a liderança da igreja e nós queremos te enviar para o seminário. E eu falei assim, tá, mas e as minhas faculdades? E os meus estudos? Não foi fácil, eu estudei, agora que as coisas começaram a se encaixar, agora que as coisas estão indo, né? Então agora que chegou o momento de colher aquilo que eu plantei, né? Ia para a faculdade de moto, na chuva, tomava chuva, não faltava, estudava, ficava meus finais de semana estudando, preparei tanto para algo, mas agora fazer seminário, começar mais 4 anos, fazer teologia, e para mim parecia algo louco. Só que eu decidi obedecer a Deus. Abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos. E decidi viver o projeto de Deus. Amém? Queridos, e hoje, após 11 anos, o Senhor, Ele cumpriu na minha vida aquilo que Ele me prometeu. A direção de Deus se cumpriu. Então, quando nós obedecemos, nós conseguimos ver o cumprimento da promessa de Deus. Vamos lá para nós encerrarmos no versículo 25. No capítulo 16 mesmo e no versículo 25. A palavra do Senhor diz então: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que porque os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-o para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Amém? Queridos, Paulo, ele queria pregar o evangelho, né? Amém? Ele queria pregar o evangelho. A preocupação dele era o quê? Na expansão do evangelho. Paulo fez o seu roteiro porque ele queria ir para um determinado lugar para que pessoas fossem alcançadas. Ele queria alcançar vidas através da sua palavra. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor impediu ele de ir numa direção e levou ele para outra direção. Ele vê um homem, tem uma visão
mostrando o lugar que ele deveria estar. Ele obedece. E obedecer o Senhor levou ele para dentro de uma prisão. Obedecer o Senhor levou ele para uma situação difícil, que ele foi açoitado antes. Ele foi preso. Obedecer a Deus fez ele passar por uma situação muito difícil. Ele foi açoitado e preso. Mas quando ele estava na prisão, havia um carcereiro que precisava ser salvo. Na prisão havia uma família que precisava da salvação. Tudo estava no controle de Deus. O Senhor não deixou ele ir para um lugar, porque em outro lugar o Senhor queria ele, porque lá tinha uma família necessitando da palavra de Deus, necessitando da salvação de Deus. Quando nós obedecemos o Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós experimentamos os milagres do Senhor. Nós somos instrumentos do Senhor e nós vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Queridos, vamos orar? Que nesta manhã você possa deixar Deus guiar a sua vida. Que nesta manhã você possa ouvir a voz de Deus. Que nesta manhã você possa pedir uma direção de Deus e pedir para que o Senhor abra os teus olhos. Mas o mais importante, querido, que nessa manhã que nós possamos obedecer a Deus. Mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça impossível, se Deus está te mostrando, siga a vontade de Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua direção. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos mostrado o caminho. O Senhor é um Deus que é um Deus presente em nossa vida. O Senhor não nos apenas criou, mas o Senhor nos sustenta todos os dias através da sua palavra. E tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e para a glória do Senhor, seja no nosso trabalho, na nossa profissão, nos nossos projetos. Por isso, Senhor, nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver a tua vontade. Nós queremos viver o teu querer. Nós queremos viver, Senhor, estar no centro da tua vontade. Embora, Deus, talvez nós tenhamos feito tantos planos para nós, mas nós queremos nesta manhã, Senhor, nos entregar diante de Ti, Senhor, nos rendermos a Ti, Senhor, de uma maneira, Senhor, que não nos deixe, Senhor, seguir a nossa vida da mesma maneira, mas que nós possamos ter a nossa vida transformada pelo Teu poder, pela ação do Teu Espírito Santo em nós, ó Deus. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos nesta noite, nesta manhã, que o Senhor possa nos dar uma visão espiritual, que o Senhor possa nos mostrar um caminho, que o Senhor possa nos dar uma direção para a nossa vida profissional, para a nossa família, para o nosso ministério, Senhor. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, a Tua ação, a ação do Teu Espírito Santo, o Teu poder sobre nós, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a obedecer, Senhor, mesmo quando as coisas pareçam, Senhor, tão difíceis, mesmo quando a direção do Senhor nos leva, Senhor, para um açoite, mesmo quando a direção do Senhor nos leva para uma prisão, mesmo quando obedecer o Senhor nos leva para algumas tempestades desta vida. Senhor, nos ajuda a permanecer firmes no Teu propósito, naquilo que o Senhor tem para nós, no Teu planejamento para nós, Senhor, nos sonhos, nos projetos que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a abrir mão do nosso querer, abrir mão da nossa vontade, para viver uma vida entregue à Sua vontade e ao Teu querer, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém.